E aí, pessoal, Gabi Cervantes aqui, e nessa aula a gente vai otimizar os anúncios e extensões da nossa campanha. Vamos lá, o que você precisa fazer? A primeira coisa que você vai fazer é olhar qual anúncio está convertendo mais, está te gerando mais conversões, certo? E também qual é o anúncio que está com custo por aquisição melhor, ou seja, um CPA melhor. E outra coisa aqui também, antes da gente ver isso aqui, tá? Não coloque o Google para rotacionar os seus anúncios. Lembra que eu te falei quando a gente estava subindo a campanha? É importante que você deixe para ele alternar indefinidamente, porque você que tem que identificar aqui os padrões, você que tem que analisar os dados para saber qual é o melhor anúncio e não deixar isso na mão do Google, tá? Então, por isso, não deixe essa opção aqui de rotacionar automaticamente marcada, tá? Coloca lá para rotacionar indefinidamente. Mas vamos lá. Como que você pode otimizar aqui os seus anúncios, né? Olhando as conversões e também o custo por aquisição. O que você vai fazer para otimizar isso? Vamos lá. Você vai vir aqui na sua campanha, vai abrir aqui os anúncios, né, da campanha que você está rodando aí, e aí você vai olhar qual é o anúncio que mais te gera conversões e com o melhor custo por aquisição. Então, olha só, eu tenho 3 anúncios aqui rodando nessa campanha. Eu devia ter criado um responsivo de pesquisa também, acabei não criando, criei só de texto. Mas vamos lá. No primeiro momento, se você olhar aqui esses anúncios, você pode pensar que esse anúncio aqui é o melhor de todos, certo? Porque ele me trouxe 172 conversões. Então, esse anúncio aqui, ele me trouxe bem mais conversões do que os outros dois, certo? Só que, contudo, o custo por aquisição dele foi o mais caro. Olha só, quase R$3 aqui no custo por conversão. Já esse outro aqui, eu paguei R$2,52 em média, e esse outro aqui, R$2,74. Então, olhando aqui entre esses 3 anúncios, o meu melhor anúncio é esse aqui do meio, porque eu tive um custo por aquisição bem mais baixo que os demais, e a minha taxa de conversão tá bem melhor do que os outros dois também, né? Olha só, 44%, 44,74%. Essa taxa de conversão aqui significa que a cada 100 pessoas que chegam ali na minha página de captura, quase 45 viram leads. Então, tá uma taxa de conversão bem boa para esse anúncio aqui. Já nesse outro anúncio aqui, tá bem mais baixo que os outros dois, a taxa de conversão. Então, por que esse anúncio aqui ele me gerou mais conversões que os demais? Porque ele apareceu mais vezes. Olha só, o número de impressões. Ele apareceu 4.558 vezes, enquanto que os outros dois apareceram apenas 3.000 vezes. Então, pelo fato dele ter aparecido bem mais que os outros anúncios, ele conseguiu converter mais. Ele trouxe mais conversões para mim. Só que não necessariamente no melhor custo por aquisição. Então, por isso, como que eu posso otimizar esses meus anúncios aqui? Eu vou olhar aqui qual é o meu melhor anúncio. No caso, entre esses 3 aqui, o melhor tá esse do meio aqui, porque ele tá com um CPA bem mais baixo e uma taxa de conversão bem maior. O que eu vou fazer? Eu vou manter esse anúncio aqui, vou pausar esses outros dois, e aqui eu vou criar novos anúncios com base nesse meu anúncio campeão. É basicamente assim que a gente otimiza a nível de anúncio. Ó, até coloquei aqui, ó, duplique o melhor anúncio e edite fazendo pequenos ajustes para encontrar o anúncio campeão. Isso aqui sempre você vai fazer, tá? Mesmo depois que você duplicar e otimizar ali os seus anúncios, você vai deixar rodando por mais alguns dias e depois, quando você tiver novos dados, você vai fazer essa comparação de novo para ver quais dos seus anúncios está te trazendo mais conversão, vai pausar o que está ruim, vai duplicar o que está bom e vai tentar fazer pequenos ajustes ali para ficar sempre em busca de um anúncio campeão, um anúncio que te traz muitas conversões pelo menor custo. E aqui, cuidado para não mudar drasticamente o texto do seu anúncio, tá? Porque se você mudar muito, você não vai saber o que melhorou. Então, quando você for editar ali o texto do seu anúncio, edite alterando algumas coisinhas, tá? Não mude drasticamente. Então, por exemplo, esses meus 3 anúncios aqui, eles estão bem parecidos. Estão bem parecidos aqui, ó. Curso ser afiliado, esse aqui tá com uma pergunta. E aí, ó, curso grátis completo. Ó, tá bem parecido o texto deles. Então, aqui eu já posso ver o que eu posso mudar. Então, olha só. Eu vi que esse aqui é o meu anúncio campeão, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pausar esses dois aqui, tá? Eu pauso aqui esse anúncio. Pausa esse outro anúncio aqui também. Mantém esse anúncio vencedor. E eu vou criar novas variações a partir dele. Mas cuidado, esse anúncio aqui você não vai mexer, tá? Não é para vir aqui e editar esse anúncio. Não edita. O que você vai fazer é duplicar e editar a cópia, beleza? Você nunca vai editar o seu anúncio campeão. Você não pode fazer isso. Vamos lá. Então, você vai vir aqui, copiar e editar, e aí você vai fazer pequenos ajustes aqui no texto do seu anúncio, tá? O que eu recomendo que você faça aqui na hora que você for criar o texto do próximo anúncio, na verdade, eu recomendo que você crie mais 2, tá? Deixa 3 anúncios rodando. Você pode criar também um responsivo de pesquisa. Eu esqueci de criar aqui o responsivo, deveria ter criado. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer pequenos ajustes aqui no texto duplicado. Não muda muito, tá? Muda apenas alguns gatilhos ali, apenas algumas palavras. Não muda drasticamente o texto do seu anúncio, porque depois, quando você for fazer essa comparação de novo, você não vai saber no que melhorar, porque você mudou tudo. Como é que você vai comparar uma coisa totalmente diferente com a outra? Então, o ideal é você fazer pequenos ajustes, tá? Não edita completamente o texto
texto do seu anúncio, beleza? Então é basicamente assim que você vai otimizar os seus anúncios. Você sempre vai ver qual é o anúncio que está com mais conversões, com melhor custo por aquisição e também com a maior taxa de conversão, certo? E a partir disso, você vai pausar os anúncios ruins, vai manter o anúncio legal, você não vai editar, de forma alguma, você não vai editar o seu anúncio campeão, você não pode, tá? Não faça isso. Você vai duplicar esse anúncio e editar a cópia, tá? Não é para editar o verdadeiro, você edita a cópia. E aí esse processo é eterno, você vai sempre fazer isso, tá? Depois de um tempo, eu vou ter aqui mais anúncios com variações desse, e aí depois de alguns dias eu vou olhar isso aqui de novo e vou falar, esse anúncio aqui tá melhor do que esse outro aqui. Aí você pausa os dois ruins, mantém o primeiro que tá bom e vai fazendo essa otimização para sempre. E é basicamente assim que você otimiza aqui nos anúncios. Já nas extensões, funciona de forma bem parecida. Você vai olhar aqui nas extensões quais foram as extensões que mais te trouxeram conversão e manter aquelas extensões. No caso, eu não coloquei muitas extensões aqui nessa campanha, então não tem muito o que olhar. Por exemplo, frase de destaque. Não tem muitas extensões aqui. Eu poderia ter colocado outras extensões aqui, mas eu coloquei apenas essas aqui, então eu não consigo falar, eu vou pausar essas extensões aqui. No caso, eu vou deixar essas aqui mesmo, depois eu posso pensar em adicionar novas extensões para fazer mais alguns testes, mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Então é basicamente assim que você pode otimizar a nível de anúncio e extensão, tá? Você sempre busca ver ali qual é o anúncio que está te trazendo mais conversões, com melhor custo por resultado e com a melhor taxa de conversão, duplica esse anúncio, edita a cópia e fica fazendo isso pro resto da vida. É basicamente isso. Então, essa foi a aula aqui sobre otimização de anúncios e extensões. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.